Em meio ao calor escaldante e à poeira dourada de Ur dos Caldeus, vivia um homem chamado Abrão. Ele levava uma vida tranquila ao lado de sua esposa, Sarai, e seu sobrinho, Ló. A rotina da cidade prosperava em meio ao comércio e à agricultura, mas o destino de Abrão estava prestes a ser moldado por forças muito além de sua compreensão. Numa noite estrelada, enquanto contemplava o vasto céu, algo extraordinário aconteceu. Uma voz, poderosa e serena como o rugido de um trovão distante, ecoou em sua mente. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A mensagem divina ressoava com uma clareza que desafiava o entendimento, uma promessa grandiosa que contrastava com a simplicidade de sua vida atual. A decisão que Abrão tomaria naquele momento mudaria não apenas sua própria história, mas a história de toda a humanidade. Com o coração acelerado e a mente fervilhando de perguntas, ele compartilhou a visão com Sarai. A incredulidade inicial logo deu lugar à fé inabalável. Era um salto no escuro, mas ambos sabiam que aquele chamado era inegavelmente real. Assim, sem hesitação, Abrão começou a preparar sua partida. Os dias que se seguiram foram repletos de arrumações e despedidas emocionantes. A casa que havia sido o lar por tantos anos agora ficaria para trás. As poucas posses que podiam carregar foram cuidadosamente empacotadas. Com cada item guardado, o peso da responsabilidade e da promessa divina se tornava mais palpável. Finalmente, o dia da partida chegou. Abrão, Sarai e Ló, acompanhados por seus servos e rebanhos, começaram sua longa jornada para Canaã. As paisagens de Ur desvaneceram-se na distância, substituídas pelas vastas e desconhecidas terras à frente. Cada passo era uma mescla de expectativa e temor, pois o caminho não era apenas físico, mas também espiritual. Conforme avançavam, as dificuldades logo se apresentaram. A fome e a escassez de recursos testavam a fé do grupo, mas, em cada desafio, Abrão encontrava força na promessa divina, um lembrete constante de que a jornada tinha um propósito maior. E assim, mesmo diante das adversidades, eles continuaram, sempre em direção à terra que Deus lhes havia prometido. Uma terra onde novos desafios e conflitos aguardavam, cada um destinado a testar e fortalecer ainda mais a fé de Abrão e sua família na promessa divina. Abrão, Sarai e Ló avançavam pelo deserto, onde o sol era impiedoso e o vento carregava grãos de areia que dançavam em redemoinhos ao seu redor. A cada dia, a paisagem parecia mais desolada, uma metáfora da incerteza que permeava a jornada. Mas a fé de Abrão era uma chama inextinguível, brilhando intensamente contra o vasto horizonte. O caminho para Canaã era longo e repleto de desafios. Durante a travessia, as noites eram um alívio do calor abrasador do dia. Às margens de fogueiras crepitantes, Abrão olhava para as estrelas, aquelas mesmas estrelas que Deus prometera que seriam tão numerosas quanto os seus descendentes. A quietude da noite trazia tanto reflexão quanto renovação, e a promessa divina era um lembrete constante de que cada passo tinha um propósito. A caravana enfrentava perigos constantes. Houve encontros com tribos nômades e a constante busca por água e alimento para os rebanhos e a família. Cada obstáculo superado era uma prova de fé, e a determinação de Abrão servia como ânimo para todos. As provisões muitas vezes escasseavam, e a fome era uma sombra sempre presente. Mas, em momentos de desespero, sempre surgia uma solução, como se guiados por uma mão invisível e benevolente. Enquanto avançavam, a terra prometida começava a se tornar mais do que uma visão distante. Canaã, com suas colinas e vales, se desenhava no horizonte. Porém, mesmo com o destino à vista,
A jornada estava longe de ser simples. A travessia de terrenos inóspitos e a adaptação a novas realidades traziam desafios que testavam a resiliência de todos. Os conflitos não tardaram a surgir. A terra, embora prometida por Deus, não estava vazia. Disputas por pastagens e recursos tornaram-se frequentes. Abrão, com sua sabedoria e paciência, sempre buscava resolver as questões de forma justa e pacífica. Em um desses momentos de tensão, decidiu que ele e Ló precisavam se separar para evitar conflitos maiores. Com generosidade, ofereceu a Ló a escolha do território. Ló, escolhendo as terras mais férteis, partiu para o Vale do Jordão, deixando Abrão livre para explorar outras partes da terra prometida. Com Ló partindo para o Vale do Jordão, Abrão continuava sua jornada em direção às terras que Deus lhe havia prometido, enfrentando cada novo desafio com coragem e renovada fé. Sabendo que, apesar dos conflitos e dificuldades, a promessa de Deus se revelaria mais forte a cada passo que davam juntos. A viagem para Canaã estava longe de ser uma mera travessia geográfica. Era uma prova de fé e resistência. Logo após a separação amigável com Ló, um novo desafio se abateu sobre Abraão e sua caravana: a fome. As terras promissoras de Canaã haviam sido severamente atingidas por uma seca implacável, e a escassez de alimentos transformou a esperança em um teste de sobrevivência. Abraão, vendo seus rebanhos definharem e suas provisões se esgotarem, tomou a difícil decisão de buscar refúgio no Egito. A jornada para o sul foi árdua, com cada passo marcado pela desesperança que permeava o grupo. O simbolismo da seca refletia não apenas a falta de alimentos, mas também a ausência de certezas sobre o futuro. Ao chegarem ao Egito, a ironia da situação se manifestou. Embora tivessem fugido da fome, Abraão enfrentou um novo dilema. Temendo pela sua vida devido à beleza de Sarai, Abraão pediu que ela se apresentasse como sua irmã, uma meia-verdade que logo os colocou em circunstâncias complexas na corte do faraó. Sarai foi levada para o palácio, e Abraão recebeu muitos presentes, mas essa prosperidade temporária era um fardo pesado em sua consciência. Mas, como nas melhores histórias, a providência divina não falhou. O faraó descobriu a verdade por meio de uma série de pragas que afligiram seu palácio, sinal de que Sarai era esposa de um homem abençoado por Deus. Reconhecendo o erro, o faraó devolveu Sarai a Abraão e ordenou que eles deixassem o Egito, carregando consigo ainda mais riquezas do que trouxeram. De volta a Canaã, Abraão sabia que sua jornada estava longe de terminar. A terra ainda precisava ser cultivada, e a promessa de Deus, embora renovada em seu coração, exigia um compromisso constante. As dificuldades que enfrentara não diminuíram sua fé, pelo contrário, fortaleceram-na. Cada adversidade superada era um prenúncio das grandes coisas que ainda estavam por vir. Assim, estabelecidos novamente na terra prometida, Abraão e sua família enfrentaram os conflitos internos e externos que surgiram. A cada passo, a aliança com Deus era reforçada, preparando-os para os novos desafios e as promessas que aguardavam no horizonte, incluindo aqueles que viriam na forma de conflitos familiares, que testariam ainda mais a paciência e a fé de Abraão e sua casa. De volta à terra prometida, Abraão e sua caravana continuavam a estabelecer suas vidas, mas a paz que tanto desejavam era frequentemente interrompida. As posses de Abraão e Ló haviam crescido significativamente, e com esse crescimento vieram os inevitáveis conflitos. Os pastores de ambos começaram a disputar os mesmos poços e pastagens, e a tensão pairava no ar, como nuvens carregadas prontas para desabar. Abraão, sempre sábio e pacífico, sabia que esses conflitos podiam minar a união de sua família. Ele chamou Ló para uma conversa franca. Em meio à vastidão de Canaã,
Abraão propôs uma solução generosa e desprendida. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. A terra inteira está diante de ti. Escolhe para onde queres ir. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Essa oferta de Abraão era uma metáfora poderosa de sua fé e desprendimento. Ele confiava que Deus cuidaria de seu destino, independentemente da escolha de Ló. Este, ao olhar para as terras ao redor, viu que o vale do Jordão era fértil e bem irrigado, semelhante ao jardim do Senhor, como o Egito. Assim, escolheu essas terras e se estabeleceu nas proximidades de Sodoma, uma cidade notoriamente corrupta, prenunciando problemas futuros. Com Ló partindo para o Vale do Jordão, Abraão permaneceu em Canaã, movido por uma fé renovada. As planícies e colinas da terra prometida se estendiam diante dele, e ele sabia que cada pedaço daquele solo era um palco onde a promessa de Deus se realizaria. Apesar dos desafios, Abraão continuava a construir altares ao Senhor, fortalecendo seu vínculo espiritual e reafirmando sua aliança divina. Mas a separação de Ló não trouxe apenas paz, ela também deixou Abraão mais exposto a novos desafios. Os conflitos com os povos locais e a necessidade de estabelecer uma presença firme em Canaã demandavam tanto sabedoria quanto coragem. Cada passo de Abraão na terra prometida era acompanhado de uma oração silenciosa, uma petição pela proteção e direção divina. E foi nesse período de renovação e novos começos que Deus, mais uma vez, se manifestou a Abraão, renovando suas promessas e reafirmando a aliança sagrada. A visão de uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu continuava a guiar e a fortalecer Abraão, preparando-o para os próximos passos de sua jornada, que incluiria a renovação de sua aliança com Deus, um momento que marcaria um novo capítulo na vida de Abraão e fortaleceria ainda mais sua fé e determinação. Depois da separação de Ló, Abraão se estabeleceu nas colinas de Canaã, contemplando as vastas terras que agora eram seu lar. Em meio à serenidade das paisagens, Abraão sentia a presença divina mais forte do que nunca. Cada pôr do sol pintava o céu com cores de promessa, e cada nascer do sol era um novo começo. Foi então que Deus se manifestou a ele novamente, desta vez com palavras que ressoaram como o trovão e acalmaram como a brisa suave. Levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. A promessa era clara e grandiosa, uma hipérbole divina que reforçava a aliança entre Deus e Abraão. Com cada palavra, a visão do futuro tornava-se mais real e tangível. As estrelas no céu, o pó da terra, tudo parecia conspirar para lembrar a Abraão da fidelidade de Deus. Era um prenúncio das bênçãos incomensuráveis que aguardavam não apenas ele, mas toda a sua descendência. Para selar essa aliança renovada, Deus pediu a Abraão um gesto de fé e compromisso, a circuncisão de todos os homens de sua casa. Este ato simbólico era mais do que um simples ritual. Era um sinal permanente da aliança entre Deus e o povo de Abraão, uma marca de identidade e devoção que passaria de geração em geração. Abraão, sempre obediente, cumpriu a ordem divina, reforçando a união sagrada e a promessa eterna. A mudança de nome foi outro marco significativo desse pacto. Deus renomeou Abrão para Abraão, significando pai de uma multidão de nações, e Sarai tornou-se Sara, princesa. Esses novos nomes eram mais do que simples palavras. Eram metáforas do destino grandioso
e da transformação espiritual que ambos estavam destinados a cumprir. Cada vez que seus nomes eram pronunciados, a promessa divina era reafirmada. Mesmo com a idade avançada, a promessa de um filho com Sara parecia mais real do que nunca. Deus assegurou a Abraão que ele seria pai de um herdeiro legítimo, Isaque. A notícia trouxe uma mistura de espanto e alegria, uma ironia divina que desafiava a lógica humana. Abraão riu, não de descrença, mas de pura maravilha e esperança. Sara, ao ouvir, também riu, seu riso carregado de anos de espera e desejo. Com essa renovação da aliança, Abraão sentia-se mais fortalecido e confiante. As promessas divinas eram como estrelas guiando sua jornada, iluminando seu caminho e dissipando as sombras da dúvida. Cada desafio, cada prova de fé, era uma preparação para o cumprimento de algo maior. E enquanto Abraão e Sara se preparavam para acolher o milagre em suas vidas, os ventos do destino continuavam a soprar, trazendo consigo novos testes e reafirmações da fidelidade divina, incluindo o incrível anúncio do nascimento de Isaque, que transformaria para sempre a vida de Abraão e Sara e consolidaria a aliança de Deus com sua descendência. A jornada de Abraão estava repleta de momentos que testavam e reforçavam sua fé, mas nenhum foi tão marcante quanto o dia em que Deus mudou seu nome. Em uma visão divina, Deus falou com uma clareza que ressoava no mais profundo do ser de Abraão. Não te chamarás mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. O simples ato de mudar um nome carregava um simbolismo profundo, um prenúncio das grandes coisas que estavam por vir. Abraão, cujo nome original significava pai exaltado, agora se tornava pai de uma multidão. Cada vez que seu novo nome fosse pronunciado, seria um lembrete constante da promessa de Deus. Era uma metáfora viva da transformação que Deus operava em sua vida e no futuro de seus descendentes. Esse novo nome não era apenas um título, mas um chamado à grandeza e uma reafirmação do pacto divino. Sara também recebeu um novo nome. De Sarai, que significava minha princesa, passou a ser chamada de Sara, princesa. Essa mudança não apenas refletia sua dignidade e importância, mas também prenunciava seu papel crucial na realização das promessas de Deus. Ela não seria apenas a esposa de Abraão, mas a mãe de nações, uma figura central no plano divino. O anúncio de que Sara daria à luz um filho foi recebido com uma mistura de incredulidade e alegria. Ambos eram avançados em idade, e a ideia de terem um filho parecia uma ironia divina. Abraão riu, não de dúvida, mas de maravilhamento diante da promessa impossível. E quando Sara ouviu a notícia, ela também riu, seu riso carregado de uma vida inteira de espera e esperança. Esse riso, carregado de significados, foi prenunciado pelo nome de seu futuro filho, Isaque, que significa ele ri. O nome de Isaque seria um lembrete constante da alegria e do milagre que ele representava. A promessa de um herdeiro legítimo não era apenas sobre a continuidade da linhagem de Abraão, mas sobre a realização tangível das promessas de Deus. Enquanto Abraão contemplava a mudança de nome e o anúncio do nascimento de Isaque, ele sentia um renovado senso de propósito e determinação. Cada desafio superado, cada momento de fé testada, o preparava para o cumprimento das promessas divinas. Abraão sabia que sua jornada estava longe de terminar e que novos desafios e maravilhas ainda o aguardavam. E assim, com seus novos nomes e a promessa de um filho, Abraão e Sara se prepararam para os eventos extraordinários que estavam por vir, incluindo o nascimento de Isaque, um milagre que traria imensa alegria e uma nova fase na jornada de Abraão e Sara, reforçando ainda mais a aliança com Deus e a continuidade de suas promessas. Abraão e Sara viviam uma vida de esperança renovada, mas também de expectativa inquieta.
A promessa de Deus, tão grandiosa e improvável, estava prestes a se concretizar. A cada amanhecer, Sara sentia a emoção crescente de que seu tempo de espera finalmente estava chegando ao fim. E um dia, o anúncio que mudaria suas vidas chegou. Ela estava grávida. A notícia se espalhou pelo acampamento como um incêndio no campo seco, enchendo todos de alegria e espanto. Sara, com os olhos brilhando de felicidade e incredulidade, não conseguia conter o sorriso. A ironia de uma mulher de sua idade carregando um filho no ventre era um testemunho vivo do poder e das promessas de Deus. Abraão, por sua vez, olhava para Sara com um amor renovado e um profundo respeito pela obra divina que se desenrolava diante deles. Durante os meses de gestação, Sara cuidava de si mesma com uma delicadeza nova, sabendo que carregava não apenas um filho, mas o cumprimento de uma promessa que atravessaria gerações. O nome Isaque, que significa Ele ri, já estava decidido, refletindo tanto o riso de incredulidade quanto a alegria profunda que acompanhava essa bênção inesperada. O simbolismo do nome era profundo. Isaque seria uma constante lembrança de que Deus traz alegria e realiza o impossível. Cada movimento no ventre de Sara era uma prova tangível de que a fé e a paciência são recompensadas. Abraão, observando sua esposa, sentia uma gratidão que não podia ser contida em palavras. Suas preces noturnas eram agora cheias de agradecimentos e louvores, e cada estrela no céu parecia brilhar mais intensamente como testemunha da promessa cumprida. O nascimento de Isaque foi um evento de celebração e reverência. Em meio a risos e lágrimas de alegria, Abraão segurou seu filho nos braços, sentindo o peso leve e milagroso da vida que se iniciava. Sara, exausta, mas radiante, contemplava o rosto do bebê com uma mistura de amor e reverência. Era a prova viva de que Deus era fiel às suas promessas. Mas a chegada de Isaque não significava o fim dos desafios. Pelo contrário, a vida de Abraão continuava a ser uma jornada de fé e obediência. Cada novo dia trazia novas lições e testes, reforçando a necessidade de confiar completamente na providência divina. E enquanto a família de Abraão se alegrava com o milagre de Isaque, o destino preparava novos desafios e provas de fé para testar a devoção de Abraão. Desafios que culminariam no teste supremo de sua fé e obediência a Deus. Um teste que definiria não apenas a vida de Abraão, mas o próprio conceito de fé e sacrifício. O nascimento de Isaque foi um evento que marcou profundamente a vida de Abraão e Sara. Depois de anos de espera e inúmeras promessas, a chegada do filho prometido trouxe uma alegria indescritível. O choro de um bebê recém-nascido ecoou pela tenda, um som que parecia carregar consigo a confirmação de tudo o que Deus havia prometido. Sara, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, segurou seu filho com uma mistura de amor, espanto e gratidão. Isaque, cujo nome significava Ele ri, era a materialização da promessa divina, a personificação da fidelidade de Deus. Cada riso, cada movimento do bebê era um lembrete constante de que Deus faz o impossível. Abraão, com olhos marejados, olhava para seu filho com uma reverência profunda. Cada vez que o pegava no colo, sentia o peso leve de uma promessa cumprida, uma metáfora da esperança que sustentara durante todos esses anos. A infância de Isaque foi cercada de amor e cuidado. Sara, sempre vigilante, via no filho uma razão para se alegrar todos os dias. Abraão, por sua vez, ensinava a Isaque sobre a grandeza de Deus e a importância da fé. As histórias de sua jornada, desde o chamado de Deus em Ur dos Caldeus até as promessas renovadas em Canaã, eram contadas ao redor do fogo, onde as chamas dançantes pareciam ecoar a grandiosidade dos feitos divinos. Os anos passaram e Isaque cresceu, tornando-se um jovem cheio de vida e curiosidade.
Abraão via no filho não apenas a continuidade de sua linhagem, mas também a promessa viva de que Deus era fiel. Mas com essa alegria vinham novos desafios e testes de fé. A vida, como sempre, não seguia um caminho linear e previsível. Um dia, Abraão ouviu novamente a voz de Deus, desta vez com um pedido que parecia inimaginável: sacrificar Isaque. O pedido era uma ironia divina, um teste extremo de sua fé. Abraão, com o coração pesado e confuso, preparou-se para obedecer. Ele sabia que a fé verdadeira exigia obediência, mesmo quando o caminho parecia incompreensível. A viagem ao Monte Moriá foi uma das mais difíceis que Abraão já enfrentara. Cada passo era carregado de uma dor silenciosa e uma esperança quase desesperada de que Deus proveria uma saída. Isaque, carregando a lenha para o sacrifício, perguntava inocentemente onde estava o cordeiro. Abraão, com a voz embargada, respondia que Deus proveria. Era uma metáfora poderosa da confiança absoluta na providência divina, mesmo diante do impossível. Quando finalmente chegaram ao monte, Abraão construiu o altar e amarrou Isaque. Com a faca erguida, o coração de Abraão clamava a Deus. E no último momento, uma voz divina o interrompeu. Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão, com lágrimas de alívio, viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia provido o sacrifício. Este ato de obediência reforçou a aliança de Deus com Abraão, tornando-o um exemplo eterno de fé. Abraão e Isaque desceram do monte com corações renovados, sabendo que a fé verdadeira é provada nos momentos mais difíceis. Abraão desceu do Monte Moriá com Isaque, carregando não apenas o alívio do teste superado, mas também um renovado senso de propósito. A prova de fé havia reforçado a aliança divina, e Abraão sabia que a promessa de Deus não terminava com ele, mas se estendia através de Isaque e além. A vida de Abraão era um testemunho vivo de que a fé e a obediência trazem frutos que perduram por gerações. Isaque cresceu em sabedoria e fé, guiado pelos ensinamentos de seu pai. Abraão, agora mais velho e sábio, observava seu filho com orgulho e esperança. Ele sabia que Isaque seria o portador da promessa, aquele que continuaria a linhagem escolhida por Deus para grandes feitos. Cada momento entre pai e filho era repleto de significado. Uma passagem do bastão espiritual que garantia que a fé de Abraão viveria através de Isaque. Os dias de Abraão estavam cheios de paz e reflexão. Ele olhava para as estrelas, aquelas mesmas estrelas que Deus havia usado para ilustrar a vastidão de sua descendência, e sentia uma profunda conexão com o divino. Cada estrela era um símbolo da promessa divina, brilhando com a certeza de que Deus cumpre suas palavras. Abraão sabia que, mesmo após sua partida, as promessas de Deus continuariam a se desdobrar de maneiras maravilhosas e inesperadas. A comunidade ao redor de Abraão também crescia em número e fé. As histórias de sua jornada, suas provações e triunfos, eram contadas e recontadas, cada vez imbuídas de mais admiração e reverência. Abraão se tornou não apenas o patriarca de sua família, mas uma figura de inspiração e liderança espiritual para todos ao seu redor. Sua vida era uma metáfora da jornada de fé que todos devem seguir, cheia de altos e baixos, mas sempre guiada pela mão providencial de Deus. Enquanto Abraão preparava Isaque para liderar, ele também se certificava de que a sabedoria e a fé fossem transmitidas. Ele contava a Isaque sobre o chamado em Ur dos Caldeus, a jornada para Canaã, os desafios enfrentados e, acima de tudo, a fidelidade de Deus. Cada relato era um prenúncio das grandes coisas que Isaque e seus descendentes experimentariam. O nascimento de Isaque, a prova no Monte Moriá,
e a renovação contínua da promessa divina eram capítulos de uma narrativa maior que se estendia para o futuro. Abraão sabia que, embora sua jornada terrena estivesse chegando ao fim, a história estava apenas começando. A promessa divina transcenderia o tempo, moldando o destino de gerações. Com Isaque pronto para assumir a liderança e continuar a jornada de fé, Abraão podia finalmente descansar com a certeza de que a aliança divina estava segura. Ele olhou para o futuro com confiança, sabendo que as promessas de Deus se cumpririam através de seus descendentes. E enquanto Isaque assumia o papel de líder e herdeiro da promessa, novos desafios e milagres aguardavam, continuando a história épica de uma fé inabalável e de uma aliança eterna com Deus. A história de Abraão é uma poderosa narrativa de fé, obediência e promessa. Desde o chamado em Ur dos Caldeus até o teste supremo no Monte Moriá, cada passo de Abraão foi guiado por uma fé inabalável na palavra de Deus. Ele enfrentou desafios imensos, superou conflitos e testemunhou milagres que moldaram não apenas sua vida, mas o destino de gerações futuras. A promessa divina, simbolizada através de seu novo nome e do nascimento de Isaque, transcendeu o tempo e continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Abraão nos ensina que, com fé e obediência, podemos superar qualquer desafio e alcançar as promessas de Deus. Se você se sentiu inspirado pela jornada de Abraão e pela sua fé inabalável, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Cada visualização nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa para você. Quer acompanhar mais histórias incríveis de personagens bíblicos e suas jornadas de fé? Então inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Junte-se a nós nessa caminhada de espiritualidade e inspiração. Tem algum personagem ou história bíblica que você gostaria de ver aqui no canal? Deixe seu comentário abaixo. Adoramos ouvir suas sugestões e trazer o conteúdo que mais ressoa com você. E lembre-se, assim como Abraão, você também pode viver uma vida guiada pela fé e pelas promessas de Deus. Até a próxima, e que sua jornada seja sempre abençoada.